TVMP, canal do Ministério Público de Minas Gerais. Debates, entrevistas, informação, educação, conhecimento e muito mais. Um canal para tornar ainda mais transparentes as ações do Ministério Público de Minas Gerais. A TVMP vai interligar as cidades mineiras com inovação, interatividade, tecnologia e criatividade. Um canal que chega com a identidade de Minas. 24 horas no ar, para levar até você informação sobre temas e áreas de atuação do Ministério Público de Minas, que fazem parte do seu dia a dia. TVMP, em todo lugar, ao seu lado. Realização Ministério Público de Minas Gerais. Siga a gente nas redes sociais e procure por MPMG Oficial. Para mais informações, acesse mpmg.mp.br. TVMP, em todo lugar, ao seu lado. Realização Ministério Público de Minas Gerais. Olá, bem-vindos. A homotransfobia, que é a discriminação decorrente de orientação sexual dirigida a homossexuais e bissexuais, e a discriminação por identidade de gênero dirigida a travestis, transexuais e intersexuais, é crime no Brasil, desde 2019. Mas a aplicação da decisão do Supremo Tribunal Federal de correlacionar esse tipo de crime com o de racismo ainda é um desafio no qual se empenha o Ministério Público. E é sobre isso que nós vamos falar aqui hoje no Além das Montanhas, que conta com a participação do promotor de justiça, Alender Barreto Lima da Silva, coordenador do CAU Especial, da Coordenadoria de Combate ao Racismo e todas as outras formas de discriminação do MPMG. Remotamente conversa conosco de São Paulo o fundador e diretor do Observatório da Diversidade na Propaganda, Ariel Nobre, que se define como ativista e comunicador trans, reconhecido pelas campanhas contra a homotransfobia e o trabalho na publicidade por ajudar marcas a se comunicarem com a comunidade LGBTQIA+. Também está aqui conosco no estúdio o professor Alexandre Bahia, da Universidade Federal de Ouro Preto, que é integrante do Grupo de Advogados pela Diversidade Sexual e de Gênero e pesquisador das relações entre justiça e questões LGBTQIA+. Muito obrigada pelas presenças de vocês aqui hoje na TVMP. Bom, apesar dessa conquista legal, de 2019, que equiparou a homotransfobia ao crime de racismo, o Brasil revela o extremo deste preconceito, sendo o país onde há mais assassinatos de LGBTQIA+, no mundo. A gente vai mostrar dados aí de 2022, em que tivemos uma morte violenta a cada 34 horas, um total de 256, sendo 242 vítimas de homicídio e 14 de suicídios, de acordo com o relatório anual do Grupo Gay da Bahia, que é um grupo bem atuante. Doutora Alender, esses são dados de um grupo que é da sociedade civil, mas eu pergunto, o Estado tem dados para usar em políticas públicas e em defesa dessa comunidade? Obrigado, Laura. Mais uma vez é um motivo de satisfação muito grande estar aqui no Além das Montanhas. A busca de dados, as estatísticas, elas são fundamentais para o estabelecimento de políticas públicas. Na temática LGBTQIA+, é um grande gargalo, o Estado, historicamente, não ter essa coleta de dados para a formulação de políticas públicas. Nós tivemos, em 2022, um avanço, embora ainda tímido, que o IBGE, através do recorte da Pesquisa Nacional de Saúde, coletou dados, iniciou a coleta de dados ainda
precisando avançar acerca de orientação sexual da população brasileira, deixando de fora ainda a questão da identidade de gênero, o que os movimentos sociais, né, e o Ministério Público entende como relevante, né, que precisa avançar, o IBGE precisa avançar, mas reconhece, né, que em 2022 teve esse avanço. Mas, Laura, a sua pergunta é muito importante porque, historicamente, a população LGBTQI a mais esteve fora do radar das instituições de Estado, do Estado brasileiro, em termos de formulação de política pública. A gente vai mostrar agora um vídeo com a interpretação de um trecho da carta que o Ariel Nobre, que está aqui hoje conosco, escreveu e enviou a 14 líderes da comunicação para que ajudem a sensibilizar o poder, né, o governo e o público sobre a necessidade da formação de líderes trans para mudar essa realidade. Vamos ver. Olá, sou Ariel, artista e ativista. Sou homem trans. Isso quer dizer que quando nasci, minha família e toda a sociedade me trataram como mulher. Fui criado como mulher. Mas em 2014, com 27 anos, me declarei trans. Pedi para que as pessoas me chamassem de Ariel, no masculino. Antes disso, eu me procurava nas propagandas, nos filmes e nas revistas. Tudo era silêncio ou algo que eu não queria ser. Pobre, feio, violentado. Precisei de muita coragem para olhar dentro de mim e me declarar como realmente sou. Me sinto injustiçado quando dizem que pessoas como eu destroem famílias. O que eu mais quero é ser e ter família. E apesar de tudo, acredito que sou digno de vida, trabalho e amor. Mas a verdade é que o Brasil não gosta de pessoas trans. O Brasil é o país com o maior número de assassinatos de pessoas trans pelo 14º ano consecutivo. Nós podemos e devemos mudar esse cenário de morte. Em pleno 2023, empresas se dizem despreparadas para a contratação de profissionais trans. Por mais que isso seja verdade, nossa comunidade não pode mais esperar. O Brasil precisa de líderes trans. E não existem profissionais trans ocupando altos cargos de liderança na publicidade brasileira. Nós sabemos da desigualdade vertiginosa de oportunidades entre cis e trans. Mas só você conhece os reais desafios da sua empresa para fazer isso acontecer. Pense sobre eles e saiba, você pode contar comigo para superar cada um deles o quanto antes. E mais, a nossa cooperação é crucial para que o Brasil não repita um recorde tão lamentável. Não é regalia, é sobre ser quem se é e ainda dar um jeito de sonhar. Acredita em mim, nossas vidas precisam ser vividas. Com esperança, Ariel Nobre. Ariel, obrigada por compartilhar conosco esse vídeo que trata dessa, por um lado, da invisibilidade e por um lado da violência, né? que a comunidade na qual você está inserido vive. De acordo com o Grupo Gay da Bahia, as autoridades policiais elucidaram apenas 35,9% das mortes violentas que a gente citou aqui no começo do programa no ano passado. Sem elucidação, sem punição, isso contribui, né, para manter o Brasil no topo desse ranking de crimes de homotransfobia. O que é preciso fazer? Olá, Laura.
e todas as pessoas que estão nos vendo e ouvindo. É uma honra para mim estar aqui. Toda vez que eu vejo uma notícia que trata de um assassinato de uma travesti, toda vez que eu vejo uma notícia sobre um desaparecimento de uma mulher trans, toda vez que eu vejo uma notícia sobre um suicídio de um homem trans, eu choro 2 vezes. Eu choro porque poderia ser comigo, mas eu também choro porque ninguém chora. E isso porque, como a gente viu nos dados, a transfobia, ela é cotidiana, ela está na nossa cultura. Esses dados estão escritos aí, mas eles estão também inscritos na minha pele, eles estão inscritos em como eu preciso agir no mundo para me defender e viver em um país que insiste em me condenar à morte por eu ser quem eu sou. E isso é muito vertiginoso, porque o Brasil, ele, além de liderar por 14 anos consecutivos assassinatos de pessoas trans, o Brasil também é o país que mais assiste pornografia trans, por exemplo. Então, o que está acontecendo nesse março, por exemplo, em relação às mulheres trans, que é horrível, que é vergonhoso para o Brasil, a gente está tendo pelo menos uma oportunidade de educação, de dizer, olha, pessoas trans e travestis fazem parte da família humana. E nós vamos fazer isso com políticas públicas, com contabilizar essas pessoas, esses sofrimentos e entregar com políticas públicas. Obrigada pela sua fala. A gente vai falar mais sobre esse março que você citou aí daqui a pouco no programa. Agora eu queria perguntar para o professor quais são as causas desse preconceito, dessa violência contra essa comunidade LGBTQIA+, no Brasil? De onde vem isso? Obrigado pela oportunidade de estar aqui. Eu acho que a gente tem várias questões, mas a gente pode resumir em questões religiosas. Tradicionalmente, nós somos uma sociedade com viés de religiosidade muito forte e de uma religiosidade que exclui, que é inerentemente excludente. O Brasil tem uma particularidade frente a outros países da América Latina, que é o crescimento de uma religiosidade muito específica que não existe em outros países da América Latina. Então, você tem vários países passando por um processo de decréscimo do número de pessoas religiosas, enquanto a gente tem um aumento. E isso, me parece, é um dos fatores que diferencia o Brasil de outros países da América Latina, que possuem legislações de proteção a pessoas LGBTQIA+, diferente do Brasil, que tem um total de zero legislações. A gente não tem nenhuma lei federal em mais de 30 anos de Constituição, e isso é algo muito... e coloca a gente na lanterninha de todos os países da América Latina, sem exceção. A gente está atrás de todos os países da América Latina, que todos eles têm alguma forma de legislação. Mesmo países bastante conservadores, como o Chile, por exemplo, que até 20 anos atrás sequer tinha divórcio, e eles têm uma legislação exemplar sobre a questão da punição da violência contra pessoas LGBT, que é a Lei Zamúdio, e a gente não tem. A gente tem a decisão do STF, mas a gente não tem nenhuma lei, não por falta de projetos. E aí eu chego num segundo elemento que me parece extremamente importante nessa equação, que é o fato de a gente ter um Congresso Nacional que não representa, inclusive, a maioria da população. Ainda que boa parte da população brasileira seja conservadora, a maior parte da população brasileira, tem várias pesquisas que mostram, é favorável ao reconhecimento, por exemplo, do direito à união estável entre pessoas do mesmo sexo. E o Congresso Nacional, desde 1995, ele se recusa a aprovar legislações nesse sentido. Então, a gente tem um Congresso que, na verdade, não representa a maioria, que representa, na verdade, interesses de grupos muito bem organizados que freiam qualquer tentativa de avanço, mínimo que seja, nesse tipo de política.
Eu acho que uma terceira coisa é que essa falta de dados, ela não é algo que acontece por acaso. Me parece que existe aí uma política, como o próprio a Judith Butler, por exemplo, vai dizer, que é de deixar morrer mesmo, né? É daquelas vidas que importam. O Estado brasileiro, ao não fazer estatísticas sobre violência, ou mesmo sobre a existência de pessoas LGBTQIA+, ele, na verdade, está deixando morrer. Ele, na verdade, tem uma ação, não é uma omissão, é uma ação deliberada, me parece, de, se não existem dados, eu não tenho como criar políticas, como o Allender lembra, né? Se a gente não sabe quem são e quais são as necessidades de um ponto de vista oficial e não por dados extraoficiais, como o brilhante trabalho que o Grupo Gay da Bahia faz, mas que são dados extraoficiais, eu não me comprometo a realizar políticas. Então, acho que é um conjunto aí de coisas que acaba levando a população LGBTQIA+, no Brasil a um limbo, pelo menos do ponto de vista dos poderes executivo e legislativo no Brasil. Doutor Allender, o que se pode fazer, já que é no Congresso, nos parlamentos, em que se fazem as leis, como é que podemos fazer para que essas vozes sejam ouvidas, para que essas pessoas sejam reconhecidas? Laura, é um desafio enorme, né? Como bem disse o professor Alexandre Bahia, se trata de algo arraigado, algo estrutural, né? O preconceito contra a população LGBTQIA+, e como ele bem registrou, a ausência de diversidade, né, representativa nas casas legislativas, que, enfim, que de certa forma representasse o povo brasileiro em toda a sua diversidade. O que eu considero importante, Laura, e o que é feito pelo Grupo Gay da Bahia, pela ANTRA e pelos movimentos sociais em si, é a mobilização social, né? É o fortalecimento da pauta através do engajamento das pessoas, é ocupar os espaços de fala, e aí eu parabenizo o próprio Ministério Público pela iniciativa de criar um órgão especializado, né, na temática. Enfim, isso já é uma sinalização da importância do tema para a instituição. Intensificar os debates, né, nas instituições. Por exemplo, né, ano passado nós fizemos 2 ações educacionais aqui no Ministério Público, no sentido de envolver as promotoras e os promotores de justiça de todo o Estado com a temática. Enfim, é um trabalho de mobilização que eu definiria, Laura, e um aprofundamento em medidas educacionais, evidenciar também a questão da não banalização da homotransfobia, a gente trabalhar para combater a normalização disso. Isso tem que ser nomeado, isso tem que ser dito, isso tem que ser processado e responsabilizado. Essa é a nossa luta. E essa responsabilização tem que começar nos espaços de poder, né? Depois do intervalo, nós vamos falar sobre atitudes de parlamentares, líderes políticos que amplificam esse discurso preconceituoso e de ódio às pessoas trans. A gente volta já já. TVMP, em todo lugar, ao seu lado. Realização Ministério Público de Minas Gerais. Siga a gente nas redes sociais e procure por MPMG Oficial. Para mais informações, acesse mpmg.mp.br. Estamos de volta com Além das Montanhas, que hoje debate a criminalização da homotransfobia. Nós vamos mostrar agora um vídeo de campanha produzido pelo Ariel, que é um alerta para as consequências do preconceito e da violência com pessoas LGBTQIA+, que
que levam muitas delas ao suicídio. Recentemente, tive a oportunidade de olhar nos olhos de um agressor. Às vezes, ouso pensar que tenho menos medo da morte que a maioria das pessoas. Essa última agressão tive muito medo, mas não foi de morrer. Foi de morrer sem dizer que te amo. As palavras não ditas foram perdendo sentido à medida que eu chorava, e foi então que só me restou o óbvio. Como um vômito, bêbado e desvairado, comecei a escrever o que até agora não tive coragem de dizer. Escrevo por onde passo. Se eu pudesse, eu tirava a roupa para você me ler. A nudez revela a alma, você sabe. Leia esse texto nu. Agora que chorei, tenho boas notícias. Eu, quando me permito ser, aprendo a dizer sim. Mergulho em cada poro infinito do saber. Encontro Deus em mim. Como um rio que deságua no mar, resisto a cada instante a caminhar. Navego em minhas ondas, me deslizo sem pudor, me percebo objeto do amor. Recentemente, nós tivemos um parlamentar que subiu à tribuna no Congresso. No Dia das Mulheres, fez um discurso debochado contra as trans. E eu queria pedir ao Ariel que comentasse esse episódio, né? Porque aqui é seu lugar de fala mais do que de ninguém. Bem, eu quero conversar com as pessoas que estão nos ouvindo sobre o que aconteceu na Câmara no Dia das Mulheres, quarta-feira, porque foi muito grave, sabe? Porque o deputado Nicolas Ferreira, de Minas Gerais, falou que homens que se vestem de mulheres estão tomando o espaço de mulheres. Então, para quem está assistindo, eu quero falar da real situação da comunidade trans no Brasil. Entra ano, sai ano, entra governo, sai governo, de direita e de esquerda, inclusive, e o Brasil segue matando as pessoas trans. O movimento social, desde que eu entendo por ele, desde que eu participo dele, a maior pauta da comunidade trans é pela vida. É por sair de casa sem morrer. É sobre ter acesso ao banheiro. É sobre ter acesso à luz do dia. É sobre ter acesso à dignidade. É sobre ter acesso a trabalho. A gente não está em condição de tomar o lugar de ninguém. A gente não tem sequer essa possibilidade, porque a gente ainda está lutando pelo mínimo. Isso é ser trans no Brasil. Como eu disse, o Brasil é o país que tem mais números de assassinatos de pessoas trans por 14 anos consecutivos. Isso quer dizer que isso é uma erva daninha que está nos nossos corações, porque só isso, só algo tão irracional
como a transfobia é capaz de fazer mães expulsarem filhos de casa. Entende? Então, o que o deputado Nicolas Ferreira fez é crime. É crime. Então, eu quero, assim, o que é mais importante? O que a gente realmente precisa ter vergonha? Eu precisei de coragem para olhar dentro de mim e falar, cara, não, eu sou trans, e me declarar do jeito como eu realmente sou. Mas, muitas vezes, eu tive vergonha de ser quem eu sou. E quando eu tenho essa vergonha, eu tento me perguntar, o que é realmente vergonhoso? Ser quem eu sou? Ou a gente está num país que tudo bem ser o país que mais tem assassinatos de pessoas trans por 14 anos consecutivos, sendo 80% deles de forma cruel. O que é realmente vergonhoso? Quem a gente precisa ter vergonha? De pessoas como eu, da Erika Hilton, da Duda Salabert, é delas que a gente precisa ter vergonha? Ou do fato que o Brasil está repetindo, ano após ano, esse recorde tão lamentável? Eu quero que cada brasileiro hoje tenha vergonha disso. Tenha vergonha dessa cultura que permite o assassinato e a transfobia de forma tão cotidiana. O direito de existir é muito mais urgente do que a liberdade de odiar, do que a liberdade de matar. Qual é o Brasil que a gente quer? O Brasil que pessoas trans podem ser quem são? Ou o país que é permitido matar pessoas por elas serem quem são? E isso a gente está falando de matar, entende? Antes disso tem o acesso ao trabalho, antes disso tem o acesso ao afeto, ao amor, isso, a autonomia de representação, porque falam sobre nós, mas não deixam a gente falar. Ou nas universidades, estudam a gente, mas não deixam a gente estudar. Inclusive, em Minas Gerais, lá, terra onde nós estamos, 90% das pessoas trans não terminam o ensino médio. Esse é o problema. Esse é o problema que devia estar sendo debatido na Câmara, que é a Casa do Povo, entende? Não tem como vai ter democracia se algumas pessoas podem viver e outras pessoas devem morrer. Isso não é democracia. Quanto mais preconceito, quanto mais discriminação, menos democracia. Professor, isso que o Ariel falou é muito importante porque demonstra o nível mesmo de discussão em que nós estamos, né? Em que não atingimos o que deveríamos atingir. Estamos no básico, né? De conservar vidas. Sim, quando a gente pensa que a gente está discutindo sobre pessoas trans, sobre elas poderem não ser mortas, e eu acho que o que a Ariel lembra é que a maior parte delas são mortas de forma violenta, tem um excesso de violência, inclusive. Duda sempre fala muito sobre isso, né? Então a gente está muito aquém das discussões mínimas. A gente está falando de vida, a gente está falando nem do fato de que mais de 90% de pessoas trans sequer completam o ensino médio, que mais de 90% delas vivem da prostituição como única forma de sobrevivência, não que elas escolham, mas como única forma de não morrer de fome. Então é algo que está muito básico, né, quando a gente está falando de vida. E sobre a questão de suicídio, eu só queria acrescentar um dado também de Minas. A gente tem aqui na região metropolitana o presídio de Bicas, em que ele tem uma ala para pessoas LGBT e em que a gente teve durante o ano passado, durante a pandemia e até mesmo ano passado, um recorde de suicídios de pessoas trans travestis nesse presídio, a ponto inclusive dele ser interditado de uma ação civil pública que está correndo, feita pela Defensoria Pública de Minas Gerais contra o Estado de Minas, na qual o Estado de Minas está, de forma bastante curiosa,
se insurgindo contra a ação, mas sem resolver o problema. Então, é uma coisa que está muito próxima da gente. O Bicas está aqui do lado e é a responsabilidade, inclusive, das instituições cuidar da vida, da integridade física mínima dessas pessoas que o Estado resolve colocar num presídio. Doutora Arlinda, quando a gente fala de um parlamento, de instituições de governo que ignoram as pautas, né, de direito dessa parcela da comunidade, da sociedade, e que age dessa forma, como devemos reagir, né, a esse despropósito de deboche, de discursos que vão alimentar mais esse preconceito e esse ódio? Laura, o episódio em si, né, mencionado pelo Ariel, eu deixo de comentar especificamente sobre o episódio por ser um caso concreto e que outra autoridade que irá apreciar, até porque o nominado deputado, antes, né, de ter foro por prerrogativa, há diversas ações, inquéritos que eu posso vir a ser convidado a falar, né, sobre isso, em apoio a promotoras e promotores pelo Estado. Mas eu posso falar de forma abstrata, né? Posso falar dessa violência política, uma violência política de gênero, racial, que tem demonstrado aí, que tem avançado e chocado a todos, né? Eu acho, e utilizando bem as lições do professor Alexandre Bahia, que a liberdade de expressão, ela tem um limite, que ela está no núcleo da existência humana. Esse núcleo é a dignidade, né, que é um fundamento da República, é o fundamento valorativo da sociedade, é a dignidade humana. Então, a liberdade de expressão, eu vou utilizar porque as pessoas gostam de trazer essa argumentação da liberdade de expressão, né, como uma possibilidade de dizer tudo, né, de expressar a violência, né, de instigar o massacre. Eu gosto de utilizar uma metáfora que é a seguinte, né, uma faca, a utilização de uma faca, um utensílio doméstico, né, corriqueiro, né, do dia a dia das pessoas, né. A faca, ela é utilizada, né, para o dia a dia, né, da vida doméstica, mas ela pode ser utilizada para matar. A liberdade de expressão é isso. A liberdade de expressão é importantíssima, ela deve ser preservada, mas ela não pode ser utilizada para instigar a violência, para instigar a morte, para aniquilar pessoas. Então, há limites, e o limite, como bem o professor Alexandre Bahia menciona, é a dignidade humana. Ariel, faltam campanhas governamentais, publicitárias, inclusive, sobre o tema, para que essa realidade melhore? Olha, sim, faltam. O que falta são narrativas transafirmativas, tanto da parte de campanhas que venham do Estado, tanto campanhas que venham das marcas. Mas para isso acontecer, para o Estado brasileiro, para que as marcas que tenham operação no Brasil façam essas narrativas transafirmativas, a gente precisa dar um passo atrás, que é a sociedade, ou seja, o governo, né, que está presidindo o Estado, abraçar mesmo a dignidade trans, a luta pela dignidade trans, porque o que acontece é que quando a gente está para colocar uma ação de educação nas escolas, quando a gente está para colocar uma campanha
de educação, em uma campanha transafirmativa, vem uma extrema-direita barulhenta e para isso, atrapalha esses processos. E o que eu vejo quando eu vou conversar com as pessoas, eu vou falar, olha, a gente precisa falar para as crianças que tudo bem ser trans, que pessoas trans têm direito à dignidade. É isso que a gente quer falar. Mas toda vez que eu vou ter essa conversa com as pessoas, me vem já um discurso assim como se a gente quer obrigar as pessoas a serem trans. A gente quer obrigar as pessoas a serem gays. E isso, sinceramente, isso não é verdade. Isso não é verdade. Como eu disse no bloco anterior, o que a gente quer é ter dignidade, é anterior a isso. A gente não quer tomar o lugar de ninguém. As mulheres trans não querem tomar o lugar das mulheres que não são trans. Isso não passa pela nossa cabeça. Ninguém acorda de manhã e fala, caramba, enquanto eu não destruir 5 famílias, eu não durmo hoje. Não, o que destrói famílias é o discurso que pessoas trans destroem famílias. Porque o que está destruindo a família? Pessoas como eu serem quem são, entende? Então, para que a gente tenha essas campanhas educativas, a gente precisa, como sociedade, fazer essas perguntas, encarar esse debate e abraçar com cidadania as pessoas trans. Esses poucos dados que a gente tem, por exemplo, do Grupo Gay da Bahia, é feito à unha, né? Ou seja, nós trans precisamos ser contabilizados como seres humanos que somos, como brasileiros e brasileiras e brasileiras que somos, entende? Então, para a gente fazer essa campanha e bancar essa campanha e nomear, né, falar pessoas trans, falar transfobia, a gente precisa abraçar de verdade essa dignidade trans e lidar com isso. Eu sinto que quando eu vou conversar com as pessoas, parece que trans é o filho do outro. Não, trans pode ser o seu filho, sabe? Trans pode ser a sua filha, a sua mãe, e é isso que está acontecendo no Brasil, um generocídio que a gente finge que não está vendo, mas está acontecendo todos os dias. E, como eu falei anteriormente, eu choro 2 vezes. Eu choro porque poderia ser eu, e eu choro porque ninguém chora. E eu gostaria que a sociedade brasileira se envergonhasse de ser o país que mais tem assassinatos de pessoas trans. E a pergunta que a gente precisa fazer, a pergunta que eu deixo para os nossos líderes, seja os líderes das empresas, seja os líderes no governo, olha só, o Brasil é o país que mais mata pessoas trans no mundo por 14 anos. O que nós estamos fazendo para o Brasil não ser o país que mais mata pessoas trans por 15º ano consecutivo? Bom, obrigada. Daqui a pouquinho a gente vai falar, eu quero voltar no próximo bloco falando sobre esse embate na educação, que seria o processo ideal para a gente transpor esse problema. Aguarde um minuto só. Bora vacinar! Como as vacinas funcionam? Olá, meu nome é Marcela Damasio, sou médica pediatra, bacharel em Direito e assessora do Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Defesa da Saúde. Hoje vamos falar um pouco sobre as vacinas, e em especial sobre as vacinas contra a Covid-19 para as crianças de 5 a 11 anos. As vacinas são seguras e são eficazes. Na verdade, as vacinas são uma grande conquista da humanidade.
Por causa delas, conseguimos erradicar doenças tais como a varíola e estamos no caminho de erradicar a pólio e o sarampo nas Américas. Com as vacinas, esperamos também controlar a pandemia do novo coronavírus. As vacinas são preparados rigorosamente elaborados que, quando inoculados no organismo, estimulam a nossa memória imunológica. Desta forma, quando um vírus ou uma bactéria que produz doença invade o nosso corpo, respondemos muito mais rapidamente, de forma a evitar a doença ou as suas formas graves. Quais são as vacinas contra a Covid-19 autorizadas para o uso em crianças? As vacinas autorizadas pela Anvisa para uso contra a Covid-19 nas crianças são duas. A Coronavac, que pode ser usada em crianças de 6 a 11 anos, desde que não sejam imunodeprimidas. E a Pfizer pediátrica, que pode ser usada nas crianças de 5 a 11 anos. A Coronavac é uma vacina que usa a técnica do vírus inativado, a mesma usada nas vacinas contra hepatite A, hepatite B e gripe. Já a Pfizer pediátrica usa a técnica do RNA mensageiro, que é uma técnica que já vem sendo estudada há muitos anos e se revelou muito segura. As vacinas são um direito das crianças e todos devemos fazer a nossa parte para que cada criança receba as 2 doses da vacina, ou Coronavac ou Pfizer pediátrica. Os vírus provocam as doenças, as vacinas protegem a vida. Bora vacinar! Uma campanha do Ministério Público de Minas Gerais. TVMP, em todo lugar, ao seu lado. Realização: Ministério Público de Minas Gerais. Neste último bloco do Além das Montanhas, vamos falar sobre ações para combater a homotransfobia. E eu pergunto ao professor, a educação é o caminho? Acho que, com certeza, né? A gente tem um potencial transformador e emancipador enorme na educação. O fato de a gente estar tendo hoje várias universidades, inclusive, com vagas para pessoas trans, além de negros, pessoas com deficiência, acho que já vem mostrando bons resultados. Nesse sentido, a Federal do Rio Grande do Sul recentemente criou uma cota para pessoas trans nos programas de pós-graduação. Houve uma ação contra isso, foi concedida uma liminar, mas felizmente essa liminar foi cassada no TRF4 por um professor também, né, o Roger Halp Rios. E eu acho que é por aí que a gente tem que entender que dar educação para pessoas trans é o mínimo que a gente pode oferecer para que elas possam, dentro da ideia, inclusive, de dignidade da pessoa humana, terem a chance de desenvolver as suas potencialidades. Eu acho que esse é um dos grandes sentidos de dignidade da pessoa humana. Você fornecer mecanismos, meios, oportunidades para que essa pessoa possa se desenvolver, para que ela possa optar por fazer o que ela quiser fazer, trabalhar com o que ela quiser trabalhar e não simplesmente viver, por exemplo, da prostituição como a única forma de sobrevivência. Eu acredito muito nisso e por isso, inclusive, estou dentro de uma universidade, né, e trabalhando, inclusive, para esse tipo de acesso. E eu concordo muito com a Ariel quando diz que a gente não pode trazer pessoas trans para a universidade como se fossem objetos de pesquisa. Eu acho que uma das coisas que a gente tem feito e aprendido nos últimos anos é tratar, na verdade, como sujeitos de pesquisa, não só para estarem nas pesquisas, mas também para poderem falar por si mesmos. Trazer essas pessoas para dentro da universidade é fundamental. Como lidar com esse embate que o Ariel mesmo citou, né? Precisamos falar sobre isso, precisamos educar as pessoas sobre esse tema, mas, por outro lado, vem o contrário, dizendo, estão querendo me empurrar um assunto que eu não quero lidar e que eu não concordo com isso. Isso precisa ser melhor discutido porque, de fato, preconceito significa justamente um conceito que você forma sem conhecer. E ao conhecer e conviver com pessoas LGBTQIA+, você vai perceber que essas pessoas são iguais a quaisquer outras, elas pagam os boletos delas, elas amam, elas desamam, elas são boas, são ruins, elas não são melhores nem piores, mas você precisa conviver. A convivência ela é o primeiro passo para que a gente possa desenvolver uma sociedade menos preconceituosa, menos discriminatória, para que esses números
que a Ariel fala tanto, né, e que nos perturbam tanto, possam começar a diminuir. A partir do momento que a gente tem um mínimo de convivência em todos os espaços, inclusive dentro das escolas, dentro das universidades, a gente vai passar a perceber que são pessoas como outras quaisquer, e, portanto, elas têm exatamente os mesmos direitos e todas as mesmas obrigações, pagam os mesmos impostos que todas e todos nós pagamos. Acho que um primeiro passo é isso. Então, qualquer ação que vise proibir, vetar a fala, o debate sobre transexualidade ou homossexualidade, enfim, nas escolas, viola a Constituição, viola um dos princípios básicos do artigo 226 da Constituição, que fala da pluralidade, do pluralismo de ideias, da liberdade para aprender, da liberdade para pesquisar. Isso é fundamental, qualquer sociedade minimamente democrática. Ariel, eu como mulher me sinto um pouco mais confortável de falar com você, que compreendo essa discriminação, porque a mulher já sofreu isso muito na nossa sociedade e hoje a gente ouve espaços de poder e homens falando você pode ser quem você é, ser o que quiser, onde quiser, né? E é o que a gente espera que aconteça progressivamente com a comunidade LGBTQIA+. Você acha que a legislação pode avançar nesse sentido? É interessante a sua pergunta, Laura, porque a gente tem, por exemplo, agora, né, que transfobia é crime no Brasil, assim como o racismo. A gente também tem a Lei Maria da Penha, que é uma ótima legislação, inclusive uma das melhores do mundo. O que a gente precisa trabalhar é para que essas leis cheguem na realidade, né? Para que essas leis sejam colocadas em prática. Então, esse é o nosso desafio hoje, né? Eu digo que a transfobia, ela é crime, mas ela precisa também ser pecado, né? Ela precisa, toda vez que eu quero morar num país que se eu vejo numa tarde, isso já aconteceu comigo várias vezes, e eu tenho 35 anos, que eu vou tomar um café à tarde, e aí nesses programas de tarde, assim, travesti, morto, a facadas, blá, um monte de coisa. E isso é triste demais. E aí, quando eu vejo, as pessoas estão seguindo a vida, pedindo os seus cafés, os seus pães na chapa, e eu estou ali chorando, porque poderia ser minha irmã, poderia ser minha namorada, poderia ser minha mãe, poderia ser eu. Então, o que a gente precisa é descer essa lei para a realidade e punir esses crimes, porque o que eu quero é que seja reprovável, sabe? Que as pessoas fiquem chocados de ir no enterro de uma pessoa que morreu com 30 facadas, entende? A gente precisa fazer essa pergunta de quem a gente quer realmente matar, sabe? Então, o sonho que a gente precisa construir nesse país é um sonho que as nossas vidas sejam possíveis. Inclusive, eu gostei muito dessa fala sobre cotas, porque o filme que a gente assistiu, inclusive eu estou aqui hoje por causa de cotas para pessoas trans, inclusive, porque esse filme foi a primeira vez que teve cotas no cinema brasileiro para pessoas trans, na Prefeitura de São Paulo em 2016. E isso foi crucial para que eu pudesse falar sobre as minhas experiências trans a partir da minha perspectiva, e não uma pessoa que não é trans olha para mim, faz um documentário sobre a minha história e é promovida e, enfim, ganha prêmio no exterior, e a comunidade trans segue tendo as mesmas dificuldades, os mesmos desafios tão básicos. Então, eu quero ser abraçado com cidadania, como homem trans, e quero seguir na luta, inclusive com as mulheres, por igualdade
de gênero, que é isso que o Brasil merece. Doutora Lender, a gente espera que o Estado adote medidas, ações, campanhas para mudar essa realidade. Enquanto isso não acontece, instituições como o Ministério Público, a sociedade civil, o que podem fazer para melhorar essa situação? Laura, na linha do que o professor Alexandre Bahia trabalhou, a educação é fundamental nesse aspecto. Eu lembro aqui agora daquela máxima tão conhecida, né, do Nelson Mandela, em que ele diz que ninguém nasce racista, preconceituoso, né? As pessoas aprendem isso. Então, se elas aprendem, né, na sua formação cultural, elas podem desaprender, né? E eu acho que nós temos que passar por esse desaprendizado, né? Uma cultura patriarcal, heteronormativa, portanto homotransfóbica, né? Você levantou a questão da mulher, né? Que, enfim, toda a luta histórica, né? de colocação da mulher como sujeito de direito, né? E hoje a pauta que emerge é uma pauta de defesa da comunidade LGBTQIA+, que passa pela educação. Educação como processo democrático e cidadão. Eu quero registrar, Laura, antes de falar do papel do Ministério Público na educação, eu queria dizer das legislações de educação no Brasil. A Lei de Diretriz e Base, o Estatuto da Juventude, enfim, todo o arcabouço educacional, a base comum curricular no Brasil, ela tem como fundamento previsto o respeito, a promoção, a diversidade e a proteção dos direitos humanos. Todo o arcabouço jurídico educacional brasileiro é protetivo com a população LGBTQIA+. De modo que ideologia de gênero é uma invencionice para barrar um direito humano fundamental. No âmbito do Ministério Público, Laura, nós temos trabalhado, investido profundamente numa educação antidiscriminatória de membros e membras, servidores e colaboradores do Ministério Público. Eu quero dizer que nós lançamos um glossário antidiscriminatório, que tem sido, que nós temos recebido um feedback excelente de outros ministérios públicos que têm adotado. Esse glossário antidiscriminatório, nós estamos no 4º volume. O primeiro volume diz respeito à diversidade sexual e de gênero. O 2º volume, em parceria com o CAU de pessoas com deficiência e pessoas idosas, nós falamos sobre etarismo e capacitismo. O 3º volume, em parceria com a CIMOS, que é a Coordenadoria de Inclusão e Mobilização Social, nós falamos de raça e etnia. No 4º volume, lançado no dia 8 de março, em parceria com a doutora Patrícia Rabicuc e o CAU de Combate à Violência Doméstica, nós lançamos o glossário Equidade de Gênero e Combate à Violência Doméstica. O glossário, Laura, nós tentamos, né, o nosso empenho é facilitar conceitos que a academia trabalha muito bem com o aprofundamento científico. Nós tentamos facilitar e para que seja uma ferramenta de acesso rápido do promotor para o seu exercício funcional e também para o seu exercício de cidadania, de compreensão da diversidade e, como eu disse, de desaprendizado de preconceitos construídos historicamente. Então, eu acho que o caminho é esse, o caminho é pela educação, pela mobilização, né? Nós citamos aqui diversas vezes, né, que são os movimentos sociais, tanto o Grupo Gay da Bahia quanto a ANTRA, que exerce um papel fundamental na coleta de dados em razão de o Estado brasileiro não ter esse tipo de coleta, esse tipo de trabalho estatístico. Enfim, o papel dos movimentos sociais também é importantíssimo para que a pauta ela
ela progrida e tenha o sucesso que a gente espera. Identificar esses grupos que promovem essa batalha, né, essa luta pelos direitos e colaborar com eles seria uma ação? Sim. Esses grupos, eles exercem um papel fundamental na democracia brasileira, né? Evidenciando as pautas, né? Mobilizando pessoas, e de modo que em Minas Gerais nós temos movimentos sociais importantíssimos. Eu cito aqui a ABGLT, cito a Aliança Nacional LGBT, que tem representação aqui no estado de Minas Gerais, que são grandes parceiros aí na luta por cidadania. Professor, a integração do meio acadêmico com esses grupos é importante para essas ações educativas também? Sim, fundamental, porque na verdade as nossas demandas vêm muito através de movimentos sociais, para a gente poder conhecer e para a gente saber, inclusive, o que é a demanda da população, né? A gente vem promovendo encontros, a gente vem promovendo eventos em que essa discussão entre academia, movimentos sociais e instituições como o Ministério Público são fundamentais para essa troca de experiências e para a gente poder formular políticas, formular pedidos e pautas para que possam ser colocados nos órgãos oficiais, é fundamental. Quais são esses grupos e meios de informação sobre essa temática da homotransfobia que a sociedade, o público que está nos assistindo pode buscar? Acho que a ANTRA, acho que é fundamental para a gente poder... Eles têm um boletim que eles publicam todos os anos, é um boletim que fala sobre a questão da violência, das mortes, mas também de outras questões econômicas, educacionais. Aqui em Minas, além dos que o Alenda citou, acho que vale a pena citar o CELOS, que é de Contagem, mas é a maior ONG que a gente tem no estado, e eles fazem um trabalho fundamental, inclusive são aqueles que organizam a parada LGBT aqui em Minas, aqui em Belo Horizonte. Acho que esses são os principais, que são todos acessíveis através das suas páginas oficiais, inclusive em redes sociais. Faz um trabalho espetacular, apesar dos poucos recursos e apesar de toda uma resistência que existe muitas vezes de órgãos oficiais, eles fazem um trabalho espetacular. O Ministério Público tem contato com esses grupos, ações em conjunto previstas? Sim, Laura. Desde a criação desse espaço, né, nós trabalhamos com projetos de aproximação do Ministério Público com os movimentos sociais, né, com a intenção de ter interlocução das pessoas que têm experiência e vivência na luta por direitos de cidadania, e que o Ministério Público teria muito, né, acolher deles, e de modo que nós temos o projeto que chama Diálogos Transversais, que visa a aproximação do Ministério Público com os organismos de defesa de direitos humanos das minorias sociais, né, e com a sociedade civil organizada, com os movimentos sociais, para que as pautas do Ministério Público elas não sejam apenas, né, da cabeça do Ministério Público, mas sim da sociedade, que é a destinatária final da atuação do Ministério Público. Ok, espero que o Ministério Público, assim como esse programa, né, esteja aberto a ouvir, né, para a gente construir melhores políticas públicas a partir de agora. Obrigada, Ariel, pela sua presença aqui, está falando com a gente lá de São Paulo, e a vocês dois aqui presentes no estúdio da TV MP, muito obrigada. A você que está nos acompanhando, fique ligado, Além das Montanhas volta em breve. Até!